Caríssimos irmãos e irmãs, gostaria de iniciar esta homilia ressaltando aquilo que o Senhor nos diz no Evangelho de hoje, o 12º domingo do tempo comum. Ele diz assim: quem quer me seguir, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. É importante nós considerarmos tomar a nossa cruz a cada dia, porque nós retomamos o tempo comum. Através da celebração da solenidade da Santíssima Trindade, já no domingo passado, e posteriormente na quinta-feira, celebrando a solenidade de Corpus Christi, nós iniciamos a segunda parte do tempo comum dentro do calendário litúrgico. E quando a gente fala de tempo comum, a gente fala da autorrevelação de Deus a nós, seres humanos, nas minúcias do nosso cotidiano, ou seja, a cada dia. Às vezes, nós pensamos que o Senhor apenas se manifesta nas grandes coisas, nas coisas extraordinárias, se manifesta em grandes milagres, e nos esquecemos de que é necessário estarmos em sintonia plena, perpétua com o Senhor, para então alcançarmos a nossa salvação. Esta sintonia plena e perpétua tem o sinônimo de tomar a nossa cruz a cada dia, quer dizer, interpretarmos a automanifestação ou aquilo que o Senhor nos sinaliza a cada dia em nosso cotidiano para chegarmos à nossa salvação, para não perdermos as nossas vidas, pelo contrário, para ganhar as nossas vidas. Agora, me parece que há uma dicotomia entre perder e ganhar a vida, não é verdade? Isso depende muito da nossa interpretação. O verdadeiro cristão é aquele que assume a sua cruz para seguir Jesus, porque Jesus, antes de tudo, ele assumiu a sua cruz para nos salvar. E tem a aparência de que quando a gente assume a nossa cruz, portanto também nos entregamos aos sofrimentos, a realidades de morte para ganhar a vida, não é verdade? Porque essa é a proposta do Evangelho de hoje. Parece que de fato nós perdemos tudo aquilo que temos e somos. Por isso, a aparência dessa dicotomia. No entanto, o Senhor nos diz que devemos assumir a nossa cruz para ganhar a vida, perder essa vida terrestre para ganhar a vida eterna, porque o que vale é a vida eterna. Esta vida vai passar, como já está passando. No entanto, a vida eterna, como o próprio termo já diz, é eterna, não passará. Será aquela vida das delícias eternas no reino dos céus. Nós podemos olhar para a primeira leitura da profecia de Zacarias, que fala sobre um profeta misterioso, trespassado. É claro que trata-se de uma prefiguração, porque se olharmos para o quarto evangelista, o de João, ele classifica aquele que é trespassado, o próprio Jesus Cristo na cruz. Aqueles que aderiram à proposta deste profeta misterioso, que fala em nome de Deus, foram convertidos e ao mesmo tempo purificados. O termo que o profeta no Antigo Testamento fala, ele fala sobre ablução e purificação. Quando nós ouvimos a proclamação desta palavra, ablução e purificação, logo nós lembramos do quê? De água. E água é o principal sinal ou a matéria do sacramento do batismo. Se nós ligarmos a primeira leitura à segunda da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, não é verdade? Sobre o que o apóstolo nos fala hoje? Sobre configuração a Cristo. Como é que nós podemos configurar-nos a Jesus Cristo, nosso Salvador?
Através do batismo. Através do batismo, nós nos revestimos do Cristo, nos apoderamos da sua vida divina, ou pelo menos temos esta oportunidade de nos apoderar desta vida divina. Quer dizer, temos a possibilidade de morar no reino dos céus junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, muitas vezes nós somos levados a pensar que ser cristão trata-se apenas de gozar da glorificação, e nos esquecemos que antes da glorificação, antes da ressurreição, nos vem a realidade e o mistério da cruz. Sem cruz, sem morte, não há glorificação. Sem cruz, sem morte, não há ressurreição, não há vida eterna. Trata-se de uma entrega total, que gera vida. Nós precisamos compreender, queridos irmãos e irmãs, que o mistério da cruz, para nós cristãos, de forma alguma é uma derrota, pelo contrário, é sinal de vitória. E muitas vezes, amar é sinônimo de sofrer. Haja visto o exemplo do próprio Cristo. Haja visto o exemplo das mães, por exemplo, e de muitos pais, e que nós conhecemos. Quantas pessoas não se sacrificam para que o amado ou a amada possam obter vida e vida plena, vida em abundância? Supõe sofrimento. Mas isso não significa que trata-se de uma perda total, de uma perda que não há retorno. Pelo contrário, o que é que aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo após o sofrimento da sua paixão? Ele foi glorificado e ainda subiu aos céus para estar sentado à direita de Deus Pai. Foi colocado como juiz do céu e da terra. Lá no Antigo Testamento, com este profeta misterioso trespassado, também aquelas pessoas que o contemplaram na sua entrega se converteram. Hoje, em Jesus Cristo, nós somos chamados, tanto quanto os discípulos daquela época, os apóstolos, aqueles que seguiam Jesus Cristo, todos nós somos chamados a nos converter e, como batizados, a nos configurar a Jesus Cristo, nosso Senhor. E quando nós pensamos em configuração a Jesus Cristo, nós devemos pensar sempre no mistério da realidade da cruz, que nos leva à salvação, que nos leva à glorificação. Enfim, queridos irmãos e irmãs, salvação e glorificação têm o sinônimo de salvação, de vida eterna, tem o sinônimo de morada na vida eterna, tem o sinônimo de morada no reino dos céus. Quem de nós aqui não queremos ressuscitar? Quem de nós aqui não queremos morar no reino dos céus? Então, esta é a proposta de nosso Senhor Jesus Cristo para este 12º domingo do tempo comum. Então, queridos irmãos e irmãs, não tenhamos medo de assumirmos a nossa cruz a cada dia e seguirmos os passos de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente Ele pode nos levar ao Pai. Somente Ele pode nos levar à realidade do reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.